Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos aqui da TRX. Estou aqui de novo mais uma vez com o Vinícius Araújo, nosso responsável aqui pela área de relacionamento com investidores do fundo. E a gente está aqui mais uma vez para fazer o webcast, do relatório gerencial de março de 2024 do TRX F11. Mais uma vez, começando aqui agradecendo a entrada de novos cotistas, a confiança de toda a nossa base de cotistas aqui na gestão da TRX, no TRX F11, mais do que cotistas, nossos clientes, investidores. Então, a gente fica muito feliz. Em março, a gente teve mais um mês de crescimento da base de investidores, foram mais de 7.500 cotistas novos, no fundo aí, considerando um resultado líquido, ou seja, entre os que entraram e saíram, e o fundo superou a marca aí de 148.700 investidores. Então, a gente, mais uma vez, fica muito agradecido e acredita que cada vez mais a responsabilidade cresce e a gente permanece bastante focado aqui de entregar o melhor resultado possível para os nossos investidores, para os nossos clientes. Já entrando aqui nos destaques do mês, então a gente teve como primeiro destaque a aprovação e início da 10ª emissão do TRX F11. A gente vai usar esse espaço aqui para falar bastante sobre isso. E também a gente anunciou, a gente soltou um fato relevante aí ao longo do mês, mas a gente colocou aqui como um dos destaques a conclusão de venda do centro de distribuição Pão de Açúcar e da loja Açaí, que ficam localizados na cidade de Caucaia, no Ceará. Então, esses são os primeiros destaques iniciais e depois a gente vai entrar nos outros destaques que a gente colocou ao longo do texto aí sobre o fundo no mês de março. Legal. E falando um pouquinho da distribuição e dos resultados aqui do mês, o fundo vai distribuir aí ao longo de abril o valor equivalente a 90 centavos por cota, que serão distribuídos no dia 12 de abril, representando aí um dividend yield anualizado de 9,65%. Vale destacar também a diferença positiva frente ao IFIX de mais de 53% e o volume médio diário de negociações que superou aí a casa dos 9 milhões mais um mês consecutivo. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as movimentações do mês em relação ao fundo. Bom, no dia 8 de março, a gente comunicou aqui, por meio de fato relevante, a aprovação e início da 10ª emissão de cotas do TRX F11. Principal objetivo, captar os recursos necessários para a gente continuar as aquisições e desenvolvimento dos imóveis que a gente tem feito recentemente, Então, aquisição da loja do Carrefour no Jabaquara, que a gente já pagou um sinal e tem ainda um preço a pagar que foi parcelado, sendo que o fundo já recebe o aluguel desde o pagamento do sinal, o aluguel inteiro, A construção da nova loja da Leroy Merlin em Jundiaí, a construção de 3 novas lojas do Grupo Mateus no Nordeste, na cidade de Caruaru e Aracaju, e também a construção da nova loja da Obramax em São Gonçalo, tirando a loja do Carrefour aqui, todos contratos atípicos, em que a multa é o saldo remanescente. Então, é um portfólio que a gente acredita que seja muito interessante para o fundo, por isso a gente tem feito todos os esforços aqui para captar os recursos, deixar o caixa do fundo equilibrado para fazer frente a todos esses investimentos, que eles vão ser feitos aí ao longo dos próximos meses, já que a gente está falando ou de aquisições parceladas ou de desenvolvimento, de construção de novas lojas. E por isso, esse foi o objetivo principal da gente sair com essa emissão, Além disso, a gente vai continuar aqui, com esse movimento, a diversificação das receitas do fundo em outros locatários que não Açaí e Pão de Açúcar, e também a desalavancagem financeira. No final, a gente deve sair com um fundo menos alavancado e a gente vai comentar sobre isso também aqui nesse webcast. Então, essa é uma missão que está sendo destinada para os próprios cotistas e para investidores profissionais, A gente decidiu fazer isso porque a gente sentiu uma demanda dos próprios cotistas em relação a essa oferta e também
de alguns profissionais que sinalizaram o interesse de participar, então, para que a gente tivesse um custo menor, né, e pudesse fazer uma oferta num movimento mais rápido, né, aproveitando uma janela que a gente entendeu que era positiva para o fundo, a gente fez uma oferta para profissionais, mas também muito direcionada aos próprios cotistas, não à toa, né, a gente já divulgou aí o resultado do direito de preferência, e no direito de preferência foi captado em torno de 40% do volume base, ou seja, 100 milhões de reais, próximo de 100 milhões de reais, frente aos 250 inicial, né? Então, a gente tem uma expectativa bastante interessante para essa oferta. A gente também, né, aproveitou essa oferta para profissionais. Quando a gente faz oferta para os profissionais, a gente tem o detalhe em que a gente pode considerar o lote adicional de uma oferta até de 100%, então é o que a gente está considerando aqui. Então, potencialmente, se a gente encontrar demanda de investidores a mais, né, do que o montante inicial de 250 milhões, a gente pode chegar a essa oferta até 500 milhões de reais. A gente fez a oferta no valor da cota patrimonial de fevereiro, né, R$ 107,22. A oferta tem um custo unitário de R$ 1,97, então o preço de subscrição total R$ 109,19. O fator de proporção era próximo de 15%, né? Os cotistas que tinham cotas no fechamento de 13 de março, eles tinham o direito de participar ali durante o período de preferência. A gente teve quase 20 mil investidores participando nessa fase. Então, para a gente, de novo, muito interessante ver a participação dos próprios cotistas no crescimento do fundo. A gente coloca aqui nesse relatório também uma tabelinha, né, comparativa, como o fundo é hoje, pré-emissão, e alguns indicadores, e como o fundo tem o potencial de ser pós-emissão. Então, a gente está imaginando aqui que o fundo pode chegar próximo a um valor patrimonial aí, de 2 bilhões de reais. Além disso, hoje o fundo distribui de forma recorrente 90 centavos por cota, né? A gente vem fazendo essa distribuição desde julho do ano passado. A gente já anunciou no relatório gerencial passado que a estimativa é de aumentar o guidance de distribuição para até 93 centavos no segundo semestre, ou seja, a partir de julho desse ano. Mas quando a gente pega, né, a nossa estimativa aqui, o nosso estudo de viabilidade, e considera as vendas que o fundo tem feito e o potencial ganho de capital, a gente está estimando nos próximos 12 meses que a gente vai ter distribuições não recorrentes, né? A gente sempre faz isso nos fechamentos dos semestres, ou seja, nos meses de junho e dezembro. Então, a gente está estimando que a gente vai ter distribuições extraordinárias nesses meses, né? Junho de 2024 e dezembro de 2024. Então, quando a gente pega 12 meses após o encerramento da emissão, a gente faz uma média, e aí essa média está dando aqui próximo de R$ 1,01 por cota de distribuição. Então, isso contabiliza os 93 centavos de forma recorrente, a partir de julho desse ano, e as distribuições não recorrentes, que devem acontecer entre os meses de junho e dezembro de 2024. Além disso, a gente tem aqui o aumento do prazo médio, né, dos contratos. A gente está vendendo alguns imóveis que têm contratos mais curtos, como é o exemplo de Caucaia, por exemplo, que eram os imóveis que tinham os contratos mais curtos do fundo, né, venciam em 2030, e estamos comprando aqui imóveis que têm prazos mais longos, né, contratos de 12, 20 anos. Então, por isso que a gente tem um aumento do prazo médio aí na carteira do fundo. A alavancagem potencialmente pode chegar abaixo de 23,5%, considerando nossas premissas aqui de captação, né? Considera uma captação aqui de 250 milhões, que é o nosso montante inicial. Então, com isso e a venda dos imóveis alavancados, a gente estima que a alavancagem pode chegar a 23,5%. A gente tem a concentração das receitas em açaí também diminuindo, né? O açaí, que é o nosso principal inquilino, era uma demanda de mercado que a gente tivesse uma diversificação mais igualitária aqui entre os nossos inquilinos, né?
Então, o fundo agora vai ter uma diversificação maior, com um açaí representando menos de 29% das receitas, continuando sendo o nosso maior inquilino, mas a gente tem outros inquilinos entrando com um percentual maiores, então outros inquilinos vão representar mais de 71% das receitas do fundo. Então, um fundo, a gente vai ter no final um fundo bem mais diversificado. Então, a gente está conseguindo com esses movimentos, né? Emissão de cotas, a gente fez captação com os CRIs também para fazer frente aos investimentos nessas lojas que a gente está adquirindo, e venda de imóveis com lucro, a gente está conseguindo melhorar o rendimento médio que vai ser distribuído aí nos próximos 12 meses e diminuir os dois principais riscos, né, pelo menos como percepção de mercado para o fundo, que é a alavancagem e a diversificação de receitas em mais inquilinos que não açaí e pão de açúcar, né? Então, a gente está conseguindo melhorar a relação de risco e retorno aí que o TRXF11 entrega para os seus investidores. Além disso, a gente comunicou aqui, né, que a gente, durante o mês, captou recursos com a emissão de um CRI, né, para fazer frente a esses investimentos das lojas aqui que eu já comentei. A gente, de novo, né, a gente já falou sobre isso no webcast passado, mas é bom reforçar, a gente foi bastante agressivo em fechar um pipeline de aquisição de imóveis no final do ano passado. A gente fechou aí por volta de 600 milhões de reais de imóveis, tinha feito uma captação de 230, porque a gente entendia que o fundo tinha possibilidades de captações, né, de recursos, além de emissão de cotas, além de venda de imóveis, enfim, existe uma série de formas aqui que o fundo pode fazer recursos, né, pode vender alguma posição de um fundo imobiliário também, enfim. Por isso a gente fechou esse pacote e porque a gente entendia que o momento era muito propício para o comprador, né? A gente está entrando no momento em que a taxa de juros está passando por uma redução, né? A taxa básica de juros, a Selic, mas é um momento em que ela ainda está num patamar mais elevado. Então, a gente tem conseguido originar boas operações com excelente perfil, né, de imóvel, de risco de crédito, contratos atípicos, com caps ainda maiores, né? Na casa ali dos 8,5%, 9% ao ano, enquanto que no ciclo anterior, quando a Selic estava mais baixa, a gente fazia essas aquisições com caps entre 7 e 7,5, né? Então, por isso a gente entendeu que o momento era muito propício para a gente comprar esses imóveis, vai possibilitar a gente ter uma margem de segurança maior, olhando para frente, né? Para fazer a venda desses imóveis com compressão de taxa num horizonte aí de médio prazo, e por isso a gente está fazendo aqui todos os esforços de captação para fazer frente a esses investimentos. Então, a gente fez a emissão desse CRI, um CRI que teve como lastro 3 lojas do Grupo Mateus, as primeiras 3 lojas que o fundo comprou entre 2022 e 2023. É um CRI que tem prazo de 10 anos e os contratos têm 20 anos, então é um CRI bem mais curto do que os contratos poderiam ser, né? O indexador é o IPCA, não tem carência de juros nem de principal, a gente já sai pagando tudo no D0, e o valor total emitido foi de aproximadamente 115 milhões de reais. Esse valor já está incorporado no saldo devedor da alavancagem do fundo, que a gente mostra no relatório. Junto com isso, saiu também, né? Então, entrou 115 milhões desse CRI e saiu por volta de 52 milhões e meio do CRI de Caucaia. Então, a gente teve aí algo em torno de 65 milhões de reais de acréscimo no saldo devedor dos CRIs, quando a gente compara o final de fevereiro com o final de março. Mas, de novo, a gente está passando por um processo de venda, né, de 8 lojas do fundo, que tem o potencial de tirar desse saldo devedor em torno de 300 milhões de reais. Então, no final das contas, mesmo considerando esse novo CRI, a gente vai ter uma alavancagem menor e também um portfólio mais diversificado. Com isso, a gente pode passar já para a estrutura de capital, né? A gente tem hoje no fundo, né, 2.736 milhões de reais em ativos, contra um saldo devedor das securitizações de 953 milhões. Aqui a gente já está considerando o volume que a gente captou durante o direito de preferência, próximo de 100 milhões de reais. Com isso, a relação de securitização e ativo, né, a gente tem uma alavancagem aí de 34,85%. O fundo terminou o mês aí com um caixa bastante elevado, né? A gente tem 325 milhões de reais em caixa.
frente a uma necessidade de caixa para pagamento das amortizações recorrente nos próximos 12 meses de 51 milhões de reais, o que nos dá um índice de liquidez corrente aí bastante confortável, de mais de 6 vezes, e também, né, esse valor representa em torno de 3% do patrimônio líquido do fundo, isso considerando o patrimônio líquido antes da 10ª emissão, né? Então, com isso, a gente pode passar para a parte de perguntas e respostas, Araújo. Vamos lá. Bom, separamos aqui algumas perguntas que a gente recebeu através dos nossos canais de e-mail e Instagram. E aí, a primeira pergunta aqui, por que emitir um novo CRI juntamente com uma emissão? Bom, a gente tem aqui um planejamento, né? Então, emissões, a gente brinca aqui que é uma arte você fazer emissão, né? Você precisa acertar muito bem o timing, a demanda de mercado, a janela de mercado, e não necessariamente, mesmo se você acertar tudo isso, ainda assim, você pode ter uma captação menor do que você estimou, né? A gente fez uma emissão do fundo no final do ano passado, que parecia ser uma emissão que seria muito bem sucedida, né? A gente fez uma emissão de 350 milhões de reais, o fundo tinha um excelente prêmio, né, da cota de mercado frente à cota patrimonial. A gente fez a emissão até com ágio em relação ao patrimonial, então muito pró-cotista. A primeira emissão que a gente fez para qualificados do fundo, então aumentamos um pouco a base de captação, não só como profissionais, e mesmo assim a gente captou por volta de 65% da oferta, né? Então foi uma emissão que deixou a gente aqui um pouco frustrado. Então a gente nunca sabe direito qual que porque entre você fazer o planejamento da emissão e decidir que você vai sair com uma emissão, quais são os custos, conversar com quem você vai contratar para fazer emissão, os seus assessores, etc. Entre você decidir isso e sair propriamente com a emissão na rua, né, cumprindo todos os prazos de B3, CVM, prazos de direito de preferência, enfim, tudo isso demanda um tempo e o mercado é muito dinâmico, né, com um pouquinho, muda muito rápido e você pode ficar com a emissão na rua que não seja bem sucedida por conta disso. Então, emissão nunca é garantia de captação, né? Quando a gente faz um CRI, geralmente a gente está falando com prestadores de serviço aqui, tanto o coordenador da oferta quanto os próprios investidores, em que a gente consegue ter uma sensibilidade maior, né? Mas também são emissões que demandam tempo, né? Então, a gente tinha decidido, a gente já vinha comunicando os nossos relatórios gerenciais pregressos, né? Se forem pegar o relatório de dezembro, janeiro, a gente já vinha comentando sobre a emissão desses CRIs, com lastro nos contratos de Leroy e Mateus, e a gente conseguiu colocar os CRIs nos meses de fevereiro e março. Então, você vê o tempo, né, entre a gente tomar a decisão de fazer e realmente colocar o dinheiro no caixa do fundo, vai um tempo, né? Um tempo de estruturação, de conversa com os investidores, de liquidação, tem os prazos, né, dos órgãos reguladores, enfim. Então, a gente, a princípio, decidiu fazer o CRI, porque a gente tinha acabado de fazer uma emissão que a gente tinha encerrado ali em novembro, e não queria colocar uma nova emissão na sequência, né, para não ser algo muito intercalado, e acabou que a gente colocou os CRIs e aí a gente sentiu que tinha uma janela de captação para o fundo, então a gente resolveu fazer. A gente tem um pipeline aqui bastante dinâmico, né? Acho que uma das nossas principais características aqui na TRX é a nossa capacidade de originação, né, de novos negócios. Então, com isso a gente está estimando que a gente pode, mesmo se a gente for bem sucedido com a captação da oferta e etc., a gente pode trazer outros imóveis aqui que vão continuar trazendo diversificação, aumentando prazo médio, diminuição da alavancagem, enfim. Então, por isso que casou, né? A gente acabou liquidando o CRI enquanto a gente estava captando uma oferta, mas não necessariamente a gente planejou que foi feito, que fosse feito dessa forma, né? A gente acabou tendo uma janela de captação antes do que a gente imaginava, e por isso a gente resolveu sair com oferta, né? Janela são feitas para serem aproveitadas, principalmente quando a gente tem pipeline para alocar de forma eficiente.
Bom, ainda falando mais um pouquinho em relação ao CRI, qual a diferença de taxas entre o novo CRI emitido e os aluguéis dos imóveis? Os CRIs, tanto de Leroy quanto de Mateus, foram emitidos ali com taxas próximas de 7, né? IPCA mais 7. Então, a gente tem uma diferença. Os imóveis que a gente está usando os recursos para fazer essas aquisições, a gente fez com taxas próximas de 8,5. Enquanto se você comparar com as taxas dos imóveis que foram lastro, né, dos contratos de locação, a gente fez ali em torno de 9. Então, no nosso entendimento, foi respeitado ali o spread, que tem que haver, né, para gerar valor aqui para o nosso cotista, o spread entre os imóveis que a gente está comprando e o custo dos CRIs que a gente fez. Independente disso, acho que vale reforçar aqui que a gente enxerga esses CRIs com um viés mais tático, né? Os CRIs não têm multa de pré-pagamento, nem período de lock-up, então a gente pode fazer o pré-pagamento desses CRIs na medida em que a gente encontra uma janela para isso, e passa aqui pela gente também a possibilidade da gente refinanciar esses CRIs um pouco mais para frente, com uma melhora de mercado, com queda da taxa de juros, principalmente as taxas reais. A gente pode refinanciar esses CRIs com taxas melhores e aí gerar ainda mais valor aqui para o fundo, tá? Então, a princípio, é isso que a gente tem aqui de taxas e por que a gente entendeu que fazia sentido fazer esses CRIs no momento. Boa. Entrando um pouquinho aqui sobre a emissão, a primeira pergunta, haverá redução da alavancagem após a conclusão da 10ª emissão? Sim, haverá, né? Haverá de duas formas. A gente não vai, a princípio, né? Dado que a gente tem pipeline aqui, estamos investindo no desenvolvimento de novos imóveis, tem uma demanda de caixa para isso, a gente não vai usar recursos da emissão para pré-pagar nenhuma das nossas alavancagens. Porém, a gente vai ter a diminuição da alavancagem pela diluição, né, do passivo frente ao ativo, então a gente está aumentando o ativo e mantendo o passivo parado, e além disso, a gente está vendendo alguns imóveis, né, como eu já disse aqui ao longo do webcast, a gente vai tirar em torno de 300 milhões de reais de saldo devedor dos CRIs do TRXF11 com essas vendas. Então, isso somado vai fazer com que a alavancagem do fundo saia de 33% hoje, 35% hoje, para 23% depois da emissão e depois dessas vendas concluídas. E quando ocorrerá a conversão das cotas da 10ª emissão, dos recibos? A gente não consegue cravar isso ainda, né? A emissão está em andamento. A nossa intenção aqui, então, nosso cenário base é que a gente consiga colocar todo mundo para dentro da emissão dentro do mês de abril, né? Os profissionais, depois a fase que a gente vai ter para profissionais, e encerre a emissão no mês de abril e converta as cotas, os recibos em cotas e libere para negociação no começo de maio. Esse é o nosso cenário base, esse é o nosso cronograma indicativo, mas enfim, a gente ainda não consegue cravar isso com toda certeza, tá? A gente vai comunicando os cotistas conforme o andamento da oferta. A gestão pretende continuar adquirindo imóveis varejistas? Sim, acho que essa é a tese principal do fundo hoje, né? Aquisição de imóveis varejistas, mas que sejam local, que tenham o perfil big box, né? Em que a gente tenha uma excelente relação da área do terreno frente à área construída, terrenos que são grandes, difíceis de serem replicados e localizados em centros urbanos. Então, essa é a principal tese, é onde o fundo tem o maior porte, é onde o fundo consegue se posicionar em vantagem frente a outros, né, a outros compradores de imóveis no mercado. Então, sim, a gente deve continuar fazendo mais do mesmo, até porque é uma estratégia que vem dando certo, né? Boa. E por último, a última pergunta, após a venda dos imóveis anunciados, qual a expectativa de distribuição por cota? A gente anunciou isso, se eu não me engano, no relatório do mês passado, né? O nosso guidance foi levado para até 93 centavos por cota, para ser distribuído de forma recorrente mensal, a partir de julho. Então, a gente está falando de segundo semestre. Porém, como a gente já explicou aqui, a gente está estimando que a distribuição média mensal
considerando os meses de junho e dezembro, em que a gente deve ser obrigado a fazer distribuições recorrentes, não recorrentes, para cumprir os 95%, né, de lucro que tem que ser distribuído dentro de cada semestre, a gente está estimando aí uma distribuição média mensal de R$1,01. Então, isso leva em conta os 93 centavos que deve ser a nova distribuição do fundo recorrente a partir de julho, e também as distribuições extraordinárias em junho e em dezembro. Quando a gente pega a média dos 12 meses, considerando tudo isso, a gente estima uma distribuição média aí de R$1,01 para os cotistas do TXF11. Bom, com isso a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. A gente agradece mais uma vez aí a participação de todos os cotistas que contribuem aí com as perguntas. E ressaltando aqui os nossos canais, né, caso queiram entrar em contato com a gente, o nosso site GRI, que é o trxf11.com.br, nosso Instagram, o @trxinvestimentos, estamos no Spotify também, através de TRX Investimentos, e o nosso e-mail principal de GRI, que é o ri@trx.com.br. Então, mais uma vez, a gente agradece a participação de todos e até o próximo webcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.